Alguma vez você já precisou avaliar uma ideia de negócio? Talvez para se tornar investidor, talvez para se tornar sócio, e ao final você não tinha certeza se valia a pena investir o seu tempo e o seu dinheiro naquela ideia? Se isso já aconteceu com você, esse vídeo é para você. Eu sou Gustavo Canova e neste canal eu falo sobre startups e Big Tech. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre os 3 elementos que você precisa olhar para decidir entrar num negócio, seja como investidor, seja como sócio. Estamos falando aqui de ideias, e ideias são intangíveis. Ideias de negócio têm também pouca tangibilidade, embora às vezes elas possam ter avançado como um experimento ou como um produto de uma empresa menor, elas possam ter alguma característica mais real para a gente analisar. Mas na maioria dos casos elas serão intangíveis, né? Na maioria dos casos elas estarão ainda incipientes na cabeça dos empreendedores e por isso elas precisam de algumas questões para serem analisadas. E analisar ideias implica em analisar essas situações intangíveis. Nós não temos ainda informações sobre vendas, informações sobre clientes, informações sobre acessos, sobre interesse no seu produto ou serviço. Enfim, elas são um pouco contextuais e você vai precisar de uma análise um pouco diferente daquela que você faz para analisar um negócio já constituído, já estabelecido. Então essas informações que vou trazer aqui vão trazer um caminho para você olhar para essas empresas, mas você deve buscar outras informações que a característica de cada negócio necessita. Eu vou trazer informações mais abrangentes, mas alguns negócios têm particularidades que você precisa entender elas no detalhe para você ter uma segurança e tomar essa decisão. Bom, qual que é o primeiro elemento que a gente deve olhar para uma ideia de negócio? De fato, é quem traz essa ideia de negócio, ou seja, os fundadores dessa empresa, as pessoas que se propõem a criar esse negócio. Então você vai precisar olhar sobre como os fundadores estão aptos a responder aos desafios do negócio. O que isso quer dizer? Vamos criar um negócio, um e-commerce, por exemplo. O que é necessário num e-commerce? É necessário alguém que entenda muito de marketing digital e consiga um custo por clique dentro daquele produto, dentro daquele nicho muito baixo, que vai ajudar ao seu negócio potencializar as vendas. É básico. Então, se você está apostando num e-commerce, por exemplo, tem que ter na equipe alguém que entenda muito de AdWords, tem que ter na equipe alguém que entenda muito de marketing digital no geral, na aquisição tem que ter alguém que entenda muito de gerar tráfego para o site. E assim como conversão, assim como uma série de outras situações. Então, as pessoas que trouxerem a ideia para você se tornar sócio, elas têm que ter esse conhecimento. Se elas não tiverem esse conhecimento, elas vão ter que aprender durante a execução do negócio e muitas vezes leva muito tempo e leva muito dinheiro. Então é importante você olhar friamente para essas situações, friamente para as qualificações dos sócios, que isso vai ajudar você a tomar uma decisão se vale a pena investir ou se tornar sócio dessa ideia de negócio que está surgindo. A outra questão muito importante que você deve olhar é até onde os sócios querem chegar com esse negócio. E isso é muito importante, sobretudo se você for um dos sócios dessa empresa. Você deve estar alinhado com os objetivos dos outros demais integrantes da equipe. Talvez alguns dos sócios não queiram um unicórnio. Talvez alguns dos sócios queiram um negócio, um lifestyle business, como é chamado, né? Um negócio que vai ser viável, vai dar grana, vai ser bom, vai ser interessante e vai estar alinhado aos valores dessas pessoas, mas não vai ser um negócio que vai crescer exponencialmente e vai exigir um tempo e uma dedicação descomunal comparado com outros negócios. Então você deve olhar muito bem para isso. Pergunta para cada uma dessas pessoas que estão trazendo essa ideia para você até onde elas querem ir. É claro que talvez elas saibam dos seus objetivos e deem aquela resposta que você quer ouvir, né? Mas você deve buscar na história dessas pessoas, na biografia delas, nas experiências profissionais que elas já tiveram, qual é o tamanho do sonho delas e se isso faz sentido para o tamanho do seu sonho também. Isso é muito importante para não haver uma dissociação de interesses, né? Um sócio quer ir para um lado, buscar venture capital e o outro quer ficar com a receita dos clientes, reinvestindo essa receita. E isso inviabiliza uma estratégia que seja interessante para todos os envolvidos se vocês não estiverem alinhados com esses objetivos. É claro que nem todo negócio vai poder ter uma estratégia que um dos sócios queira, né?
Nem todo negócio tem potencial para se tornar um unicórnio. Nem todo negócio consegue converter uma margem de lucro interessante que ele possa ser um lifestyle business. Então não é só os interesses dessas pessoas que definem se o negócio vai para um caminho A ou um caminho B. Existe uma dinâmica que envolve também o mercado, o produto, os concorrentes, e isso vai implicar nas características do negócio. De qualquer forma, é muito importante esse alinhamento, porque em última instância vocês podem pivotar, vocês podem mudar a estratégia, vocês podem buscar outros mercados, vocês podem lançar produtos significativamente modificados do que aquela ideia inicial, e aí então vocês precisam estar alinhados, porque em última instância os sócios você não consegue realinhar na metade do caminho, mas o produto, mas o negócio, as estratégias vocês conseguem. Olha só, eu estou trazendo informações sobre como analisar uma ideia de negócio e nós ainda não chegamos na ideia. Essa não é a primeira coisa que a gente deve olhar para o produto, para a ideia, sobre como resolve aquele problema. Existem algumas questões anteriores que a gente deve olhar e se não forem viáveis, você não precisa nem avançar para os outros detalhes, porque talvez elas sejam até mais complexas para você obter as informações. Então, analisar os sócios são informações mais fáceis de você conseguir. Analisar o produto e analisar o mercado já são um pouco mais complexas, sobretudo se você não é do mercado desta ideia. E aí a gente chega no segundo estágio, o segundo elemento que você deve analisar para ter mais segurança se vale a pena investir naquela ideia de negócio. E este elemento que vocês devem avaliar é o produto. E aqui só vale lembrar que eu estou trazendo um vídeo bem genérico, então você pode utilizar essas informações para construir um hardware, para construir uma peça de um veículo, ou para construir um software, para construir uma loja. São informações importantes, você deve recontextualizar elas para aquela realidade que você tem, que ela é uma análise mais abrangente, pode faltar especificidades, pode faltar detalhes que você só olhando para o negócio em si você vai conseguir trazer. E o que é importante vocês analisarem do produto? Primeiramente, existe viabilidade técnica desse produto? Você vai conseguir produzir esse produto com os recursos que você tem? Talvez você precise de um hardware específico que não tem um acesso muito fácil aqui. Ou talvez você precise de equipe técnica muito especializada e você mora no interior do Mato Grosso, onde tem 2, 3 profissionais dessa área, e você não vai conseguir construir um time grande para viabilizar esse negócio. Ou talvez precise de um laboratório específico para você fazer uma pesquisa, fazer uma análise, e a universidade não tem todos os equipamentos, ou não existe uma universidade. Essas são as questões relacionadas ao produto que vão dizer se existe viabilidade técnica e comercial. Então é esse o ponto, você tem que olhar para a ideia, que é de fato o produto que está sendo usado para resolver um problema, e se ele tem viabilidade técnica ou comercial. Então, viabilidade técnica, todos os recursos que eu preciso, é laboratório, é programador, seja o que for, é peça, é equipamento, enfim, qualquer situação. E comercial, se eu consigo ter um preço adequado, que tenha uma certa competitividade e garanta vendas no mercado. Outro ponto muito importante que vai ajudar você a entender a viabilidade técnica e comercial do produto é o quanto que já foi desenvolvido esse produto. O que eu quero dizer? Às vezes é uma ideia que está só na cabeça dos fundadores, mas às vezes é uma pesquisa de mestrado, às vezes é uma pesquisa de doutorado, é o TCC de um graduando. Enfim, essa ideia pode ter avançado já de alguma forma, mesmo que não tenha sido com vendas, e essas informações podem ser úteis. E sobretudo para negócios que dependam de pesquisa, de análises, negócios mais técnicos, né? Pelo menos a pessoa que trouxe a ideia para você, pelo menos ela deve ter resolvido a parte técnica, né? Talvez seja um produto na área de saúde, então no mínimo algum tipo de pesquisa ela deve ter para mostrar um certo tipo de viabilidade. E sobretudo se forem produtos novos, ou que utilizem insumos novos que nunca foram utilizados naquele segmento. Então essas são questões importantes. Até onde a ideia já andou. Outra situação que esse negócio pode ter avançado é para a realização de um experimento de mercado. Então os fundadores tiveram algum tipo de ideia para vender um hardware. Eles vão lá e fazem um crowdfunding, aquele financiamento coletivo
e pedem lá e fazem uma pré-venda de R$ 100 daquele produto para ser entregue em 6 meses. Se esses caras conseguiram vender sem o produto existir para ser entregue daqui a 6 meses, com certeza existe viabilidade comercial. E é esse tipo de experimento que pode ser realizado. Se não foi, você aí pode até orientar para que a sua equipe ali faça algum tipo de experimento desses. Isso é chamado de validação no mundo das startups. Se você quer saber mais sobre validação, eu posso fazer um vídeo especificamente sobre tipos de experimentos que vão ajudar você a validar uma ideia de negócio, que vão ajudar você a ter mais informações sobre o lançamento de um produto e sobre a viabilidade comercial dele. Então, se você quer um vídeo sobre validação, deixa no comentário aqui embaixo, que depois aí eu trago um vídeo exclusivamente sobre validação de modelos de negócio. E o terceiro ponto que a gente deve analisar, ele já nos encaminha para o terceiro elemento da análise, que é um dos mais importantes para você ter mais segurança sobre essa ideia e se vale a pena investir o seu dinheiro e o seu tempo, que é o fit. O que quer dizer isso? O seu produto tem que ter fit com o mercado, ele tem que ter um encaixe com o mercado. Dentro do mundo das startups, isso é chamado de PMF, que é uma abreviação de uma palavra em inglês que é Product Market Fit. Então, o encaixe do produto com o mercado. O seu produto, o modo que ele foi desenvolvido, ele tem que fazer muito sentido, ele tem que ter muita sinergia com os desejos, com os interesses, com as demandas que existem no mercado. Então, é esse encaixe que vai dar certeza sobre a viabilidade dessas duas variáveis, tanto o produto quanto o mercado. Mas é claro que a hora que você colocar o produto no mercado, ou a hora que você realizar mais intensamente esses experimentos que vão ajudar você a validar, você vai ter mais informações para ir ajustando aquilo que precisa ser ajustado, para permitir um ajuste perfeito, permitir um encaixe perfeito entre a solução que vocês oferecem e as necessidades das pessoas. Conseguido isso, o negócio está pronto para escalar. Mas como a gente está falando então de uma ideia, que você ainda não vai ter 100% da certeza sobre o fit, porque ela ainda não foi lançada, você precisa olhar alguns elementos do mercado que vão ajudar você a tomar essa decisão. E invariavelmente essas questões vão estar atreladas ao produto também. Porque se eu crio um produto igual ao que já existe no mercado, eu me posiciono em um mercado específico. Se eu trago um produto significativamente melhorado, com pequenas inovações, o mercado vai se comportar de uma forma. Ou se eu trago um produto completamente novo, onde não existam competidores, o mercado de fato talvez não exista, aí eu vou ter que ter outras situações para analisar. E aí então olhando exclusivamente para o mercado, mas sabendo que o produto que você vai colocar no mercado vai impactar no mercado que você quer. Então você pode ter um produto novo em um mercado novo, por exemplo. E a gente sabe que aí o seu desafio, que o desafio que a sua equipe vai ter, estará relacionado à educação. Você vai precisar educar o seu consumidor, educar o seu cliente. Ele vai precisar aprender que ele tem um problema e que a melhor solução para o problema dele é o seu negócio. Então, um produto novo em um mercado novo vai implicar uma série de situações que a sua equipe vai ter que estar apta a responder. Porém, você pode ter um produto novo em um mercado existente. E aí o desafio seu vai ser capturar a demanda que já existe nesse mercado, vai ser tirar a demanda dos seus concorrentes e colocar ela para a sua empresa. O seu desafio vai ser melhor que os concorrentes. Talvez com um preço menor, talvez com uma eficiência melhor, talvez com um modelo de negócio mais inovador, talvez com um produto gratuito, enfim, uma série de outras situações. Mas a forma que você coloca o produto no mercado, ou os objetivos que você tem em colocar o produto daquela forma no mercado, vai implicar na facilidade ou na dificuldade de viabilizar a empresa. Então você vai ter que olhar para essas situações, produto novo em mercado novo, produto novo em mercado existente, ou um produto antigo em um mercado existente, ou talvez um produto antigo em um mercado novo. Bom, então são essas as relações entre o produto e o mercado. E aí você vai ter que olhar exclusivamente para o mercado para descobrir quem são os concorrentes, se eles são diretos ou indiretos, quais os custos que eles têm para fazer as vendas, como é o modelo de vendas dos seus concorrentes.
eles fazem vendas por telefone, eles fazem vendas exclusivamente por internet, por e-commerce, por redes sociais, eles têm representantes, eles têm franquias. Quais são os canais de vendas e quais são os modelos que eles utilizam? Você vai utilizar os mesmos canais ou você vai utilizar uma estratégia diferente? Quais são os diferenciais que você está conseguindo pensar para você ter mais eficiência na hora de colocar esse produto no mercado? E mais um elemento que você deve olhar é a facilidade de colocar um produto ou um serviço nesse mercado. E quando eu falo em facilidade, você não deve pensar que facilidade é bom, porque muitas vezes um nicho muito fácil, com um produto fácil, com vendas fáceis, significa que você vai ter 4, 5, 6 competidores em pouco tempo, logo que as pessoas verem que o seu negócio é viável. Então, tendo barreiras de mercado, pode ser que seja mais difícil para outras pessoas entrarem nesse mercado também. Provavelmente será mais difícil para você, a não ser que você descubra alguma forma mais eficiente de entrar nesse mercado, mas as barreiras são boas para você ter um cenário mais estável a médio ou a longo prazo e evitar que novos competidores venham a disputar o cliente que você já está buscando. Então, equipe, produto e mercado são as questões mais importantes que você deve olhar para analisar uma ideia de negócio e elas vão ser contextuais. Elas vão estar relacionadas aos desafios, ao momento, a toda circunstância que esse negócio vai se desenvolver. Existem outras questões e, sobretudo, o pessoal mais acadêmico gosta de trazer outras informações, por exemplo, o grau de inovação dessa ideia ou a tecnologia envolvida. Mas isso é secundário. Isso não são questões tão práticas, tão efetivas, que nos ajudem a decidir se eu quero esse negócio para mim, se eu vou investir meu tempo, se é bom para o que eu quero, se vale a pena eu investir nessa ideia, se está alinhada com os meus valores. É claro que eu estou trazendo informações bastante abrangentes, você vai precisar recontextualizar elas para o seu mercado, para o seu nicho, mas se você quiser a minha opinião sobre um mercado, sobre um segmento, sobre talvez uma ideia de negócio, deixa aqui nos comentários também que eu vou trazer, que eu vou ajudar vocês com algumas análises, com algumas informações. Tá bom? Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe aí nos seus grupos de empreendedores e me ajude a divulgar esse canal. Tá bom? Obrigado!